tudo bem? Quando vamos a algum mercadinho ou supermercado, tem uma seção que a maioria das pessoas amam, a seção dos chocolates. O chocolate pode ser consumido de diversas formas: achocolatado, chocolate em barras, chocolate em pó, bombom, bolo de chocolate, meu favorito, sorvete de chocolate. Existem diversas maneiras de consumir esse maravilhoso alimento, você já sabe. Mas, você sabe como o chocolate é feito? Afinal, o chocolate é um alimento que passou por um processo de fabricação para se tornar o que ele é. Por isso, na aula de hoje, vamos conhecer o processo de fabricação do chocolate. Vamos nessa? O cacaueiro. Chocolate tem como matéria-prima o cacau, o fruto do cacaueiro, que é uma árvore que nasce em grandes plantações em regiões tropicais do Brasil. Quando são pequenas mudas, os cacaueiros possuem esta aparência. Após cerca de 3 anos, o cacaueiro está pronto para começar a produzir os seus primeiros frutos. Um fato interessante sobre o cacaueiro é que os frutos nascem, em sua maioria, por todo o tronco da árvore, podendo ficar até mesmo ao alcance das nossas mãos. A colheita do cacau. Quando novos, os cacaus possuem uma cor verde, que vai ficando amarela ou vermelho escuro conforme vão amadurecendo. Quando maduro, ou seja, pronto para o consumo, o cacau é colhido manualmente do cacaueiro por meio de um corte em seu talo. Após a colheita, os cacaus são colocados em caixas e levados para a fase de separação, onde os que não estão maduros ou os que apresentam algum defeito são descartados. As sementes do cacau. Quando maduro e pronto para consumo, o cacau possui a casca dourada ou vermelha escura. Isso vai depender do seu tipo. Quando abrimos o fruto, observamos que o cacau possui diversas sementes que estão cobertas por uma polpa gelatinosa de cor branca. Para a fabricação do chocolate, os cacaus que foram colhidos são levados para um local onde são retiradas as suas sementes. Depois, as sementes do cacau são levadas para as etapas de fermentação. A etapa de fermentação é muito importante, pois ela dá o sabor e o aroma às sementes do cacau. Nessa etapa, as sementes são colocadas em grandes caixas de madeira, onde ficarão por 1 semana, sendo reviradas e mexidas uma vez por dia. Para auxiliar o processo de fermentação, são utilizadas folhas de bananeira que cobrem as sementes. Após a fermentação, as sementes do cacau ainda possuem muita água que precisa ser removida. Por isso, logo após a fermentação, as sementes são levadas para a secagem, onde são deixadas ao sol durante alguns dias. Elas devem ser misturadas todos os dias para secarem em todos os lados e evitar a formação de mofo. Após a secagem, os grãos do cacau ficam com esta aparência. As sementes secas do cacau ficam bem diferentes de quando abrimos o cacau maduro, não é mesmo? Algumas pessoas acreditam que o chocolate é feito com a polpa do cacau, mas não se engane, o chocolate é feito a partir das sementes secas do cacau. As sementes do cacau possuem um gosto amargo, nada doce. Para se transformarem em chocolate, elas passam por um processo de transformação. O chocolate. Após a secagem, as sementes são armazenadas em grandes sacos e enviadas para fábricas de chocolate em várias partes do mundo. Nas fábricas, as sementes são limpas para a retirada de impurezas como folhas, pedrinhas ou terra. Após a limpeza, as sementes são levadas para grandes fornos, onde são torradas. Para que não queimem, elas são mexidas constantemente durante o cozimento. Após a torragem, as cascas são removidas e as sementes que permanecem são trituradas. E agora elas recebem o nome de nibs. Os nibs possuem esta aparência. Em seguida, esses nibs são moídos durante várias horas. Por terem muita gordura, os nibs moídos tornam-se uma pasta úmida, chamada de massa de cacau. E é com ela que é feito o chocolate. Você deve estar pensando que a massa de cacau já tem um gostinho doce do chocolate, não é mesmo? Olha, não se engane, a massa de cacau não é doce. Para que o chocolate tenha o sabor mais adocicado, é necessário ainda adicionar açúcar. E para que ele fique com um gosto ainda mais suave, é adicionado também o leite. Claro, existem tipos de chocolate,
que esses ingredientes variam um pouco. Para obterem um formato de barras, o chocolate produzido é colocado ainda líquido dentro de formas para secarem com a aparência desejada. Em fábricas modernas, os chocolates saem das máquinas com a aparência final. É o caso de alguns tipos de bombons ou chocolates em gotas. Após isso, os chocolates são embalados e levados para comercialização. Agora sim, você tem um delicioso chocolate, do jeitinho que a gente ama. Você já imaginava que o processo de fabricação do chocolate tinha todas essas etapas? Qual o seu sabor preferido de chocolate? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima. Até lá! Tchau, tchau!